Glórias ao nosso Senhor. Este é o momento da palavra. Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Gessé. Ele trará a palavra. Que os irmãos a partir de agora estejam atentos às Escrituras. Mas eu gostaria de fazer uma oração pelo nosso irmão. E que a sua vida seja um instrumento aqui, a sua boca seja um instrumento de Deus, fiel ao texto, e venha nos abençoar, abençoar a igreja. Ore aí no seu lugar, pela vida do nosso irmão, e que assim seja, amados, conforme a sua palavra e a vontade de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero neste momento lhe agradecer pela vida do Gessé e pela sua palavra que será ministrada aqui, que tanto nos abençoa, que tanto nos direciona e nos traz luz para as nossas vidas. Que mais uma vez o Senhor Deus seja fiel aqui para com sua igreja, e através da vida do teu servo nós sejamos abençoados. Com temor, Deus, venhamos a nos aproximar da tua palavra, ouvi-la com atenção, com reverência, e assim, Deus, sermos exortados e moldados a Cristo, pois a sua palavra é o meio que nos santifica. Use o Gessé, esteja com ele, o abençoe naquilo que ele preparou. É o que eu lhe peço no nome santo de Jesus. Amém. Sabe mexer aqui, irmão? Não? Aí, isso aí, descendo. Paz e graça, irmãos. Irmãos, eu vou dar continuidade no Evangelho de João, tá? Abrão, no capítulo 19. A partir do verso 12. Amém? Eu vou ler. A partir do verso 12 ao verso 15. Diz assim: Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, dizendo: Tira-o, tira-o, ou mata-o, mata-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Até aqui. Irmãos, para mim foi um pouco difícil intitular essa mensagem por conta da gravidade do que acontece nesses textos, e eu não queria romantizar trazer nenhum título romântico para essa frase ou para esse texto. Eu imaginei alguns e até descrevi um. Mas se eu fosse colocar algum título para essa mensagem e para esse bloco a qual nós iremos passar agora, eu diria que os textos saltam aos nossos olhos falando sobre a miserabilidade, a fraqueza de um governante e um rei, o rei dos reis, como preparação, como um sacrifício pascal. A esse nós sabemos que é Jesus Cristo. Então eu quero contextualizar os irmãos. Vamos lá. O verso 12 diz o seguinte: Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus chamavam, dizendo: Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. O texto começa dizendo, no verso 12, desde então Pilatos, e eu coloquei aqui, vamos lá. Algumas traduções trazem daí em diante.
E a minha introdução é baseada no versículo 11, onde o Felipe parou. Se podemos começar com uma introdução, eu quero começar ali. Jesus ele é interrogado por Pilatos. Se a gente voltar aos versículos, Pilatos manda açoitar Jesus Cristo. Depois que ele açoita Jesus Cristo para ver se ele consegue libertá-lo após açoitá-lo, para ver se os judeus saíam de cima dele, ou por alguma razão os judeus pudessem esquecer a afronta deles a Jesus, ou de alguma forma ele bateu em Jesus, mandou bater em Jesus, para que os judeus então pudessem deixar quieto, ou alguma coisa assim. Depois nós vemos que Pilatos ele sai para fora de novo, ali do seu palácio, ele tenta conversar de novo com os judeus, mas sem êxito. E de novo, no verso 6, eles voltam a gritar, pedindo para matar Jesus Cristo. E vamos pular lá para o verso 11, que é aqui onde nós podemos fazer a nossa introdução. No verso 11, onde Felipe parou, diz: Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Veja bem, é com esse verso que nós começamos o verso 12. Por quê? Esse daí em diante, essa palavra daí em diante, no grego é uma palavrinha chamada ektotou, que ela não tem por objetivo trazer a questão casual, mas ela tem mais o sentido de trazer por esse motivo ou por essa razão. Seria a melhor tradução seria por essa razão ou por esse motivo em lugar de temporal, então seria ocasional. Isto é do momento em que Jesus deu a resposta no versículo 11. Deixa eu traduzir o que eu estou dizendo. O verso 12 só está aí porque tem o verso 11, óbvio. O que acontece? Por esta razão, qual razão? Por conta daquilo que Jesus disse no verso 11, Pilatos então vai levar Jesus Cristo para fora. E então, por conta dessa razão, qual razão? Pilatos escuta o que Jesus diz. O que Jesus diz? Jesus diz que nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti não tem pecado maior. Ao ouvir isso, Pilatos não encontra em Jesus motivo para prendê-lo. Mas vamos ver. Pilatos procurou libertar Jesus. Seja por desconsiderar o caso, seja por tentar manipular as multidões para aplicar a anastia, que seria o mesmo de conceder perdão em sentido amplo a Jesus, algo que o texto não especifica, isso não quer dizer que Pilatos tinha uma plena compreensão do que Jesus estava dizendo. Quer dizer que este Pilatos estava convencido de que Jesus não tinha feito nada digno de morte. É por isso que Pilatos, então, ele não vai encontrar nada em Jesus e vai procurar libertá-lo. Nem a acusação de sedição, que seria uma revolta contra a própria soberania de César Tibério, que a gente vai ver, nem a acusação adicional de blasfêmia se sustentava aos olhos de Pilatos. Filipe muito bem pregou que os judeus se basearam na lei deles, dizendo que Jesus se autoproclamava filho de Deus. Pilatos olha para essa acusação e não encontra nada. Pilatos também olha para a manifestação, a segunda manifestação que tem um cunho político, e também não encontra nada. Mas vamos ver. Mas a seguir, uma nova e sensível questão é introduzida, que diz assim: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Pilatos tinha muitos motivos para temer a ameaça implícita. Tibério era conhecido pela facilidade com que alimentava e sustentava contra os seus subordinados e pela rapidez com que aplicava cruéis punições. Irmãos, eu vou fechar a Bíblia, mas os versículos estão tudo aqui, tá? É que eu não estou conseguindo aqui. Vamos lá. Pilatos tinha muitos motivos para temer a ameaça implícita. Tibério César era conhecido pela facilidade com que alimentava suspeita contra os seus subordinados.
No caso aqui, Pilatos, ele era um prefeito / governador da Judéia, alguém que estava ali por comando e por confiança do Tibério César, a quem os judeus vão usar para tentar botar medo nele. Então ele era conhecido pela rapidez com que aplicava as cruéis punições. Em ocasiões anteriores, isso a gente encontra em textos extras bíblicos, as autoridades judaicas tinham comunicado seu descontentamento contra a pessoa de Pilatos, contra o imperador da Judéia. Pilatos não tinha motivo para pensar que não faria o mesmo nessa ocasião. Que defesa ele poderia apresentar diante de um governante um tanto paranoico, Tibério César? Contra a acusação de que tinha deixado de condenar e de executar o homem processado por acusações bem fundamentadas de sedição. Revolta contra uma autoridade, levado à presença das autoridades com base em acusações apresentadas pelo Sinédrio, exatamente o tribunal máximo do país, conhecido por ter muito pouco entusiasmo pelo governo do império. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Os judeus não contentes com o desejo de Pilatos em soltar Jesus, eles vão usar da sua argumentação mais fatal. Eles vão partir para o medo de Pilatos. Até então, Pilatos não tinha sido convencido, e de fato ele não vai ser convencido de nenhuma forma que Jesus tem culpa. Mas, porém, todavia, os líderes religiosos vão usar de uma argumentação pela qual vai colocar medo na pessoa de Pilatos. Porque eles vão pegar um dos homens mais poderosos naquela época, que seria Tibério César, o imperador de toda a região romana, de todo o império, e vão colocar medo num subordinado dele, que seria Pilatos. E é isso que vai acontecer. Ser ou não ser amigo de César era, nessa época, um termo técnico. Ser amigo de César era um termo técnico. Todos sabiam que até a reivindicação de ser um rei, a menos que algum tipo de status de rei vassalo, aquele que é o súdito de um rei soberano, fosse concedido pelo imperador, queria dizer ou significaria oposição a César. Ou seja, vou traduzir novamente. O que eles vão levantar aqui é algo muito perigoso para Pilatos. Porque aquela multidão, eles vão virar para Pilatos e vai gritar: você está apoiando um homem que se diz rei. Aquele que se diz rei vai contra César, se levanta contra César. Então você não é amigo de César, porque você está pegando alguém, que seria no caso Jesus, e dando o status de rei no lugar do soberano César Tibério. Então eles usam dessa argumentação para tentar colocar medo em Pilatos. E volto a dizer, como os textos extra-bíblicos dizem, Tibério, ele era conhecido pelas suas crueldades, por ser um homem muito desconfiado dos seus subordinados, embora Pilatos fosse alguém de muita confiança, por ser imperador da Judéia. Pôncio Pilatos era alguém de confiança. Porém, dias atrás, segundo os comentários extra-bíblicos, vai dizer que ele já tinha pisado na bola e aqueles próprios judeus já tinham entregado ele por algum fato que ele fez ao César. Qual era o temor, então, de Pilatos? Acontecer isso de novo. É como se a faca já estivesse no pescoço dele há algum tempo, ele já tinha pisado na bola antes. Agora o medo dele era, se eu pisar na bola de novo, agora eu perco o meu cargo. Fora o medo de morrer, que era muito provável. Pensa, irmãos, você está sob um comando de um imperador. Não estou falando de um simples presidente, um chefe de estado aqui pequeno. O imperador. Não é que a gente não consegue, às vezes, pensar muito bem nesses termos culturais, porque nós estamos no Brasil. O chefe de estado aqui tem pouco poder comparado com o que um imperador naquela época tinha. E mesmo um governante, um prefeito como Pilatos, tremia diante de um homem como este, a qual tinha muito poder em suas mãos.
ainda mais um homem mau como Tibério César. Então Pilatos, quando ouve essa acusação, que ele também não era alguém bom, você acha que iria acontecer? Ele ia querer, de forma egoísta, evitar com que ele morresse ou tivesse algo prejudicial com o Tibério César. O versículo está saturado aqui de ironia. Para executar Jesus, as autoridades judaicas se fingiram de súditos de César, mais leais do que o odiado romano Pilatos. Eles assim demonstraram sua escravidão não só ao pecado, isso está registrado em João capítulo 8, versículo 34, mas a servidão política que eles antes negavam, que está em João 8, 33. Jesus se diz rei, mas um rei de tal natureza que é uma ameaça imediata muito menor para César do que são as pessoas que estão dizendo as acusações. Vamos ali para João 8, 34 primeiro, para a gente entender o que está acontecendo aqui. João 8,34 diz o seguinte: Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Esse é um texto demonstrativo para mostrar, é uma base para mostrar a qual eles estavam debaixo do pecado. Jesus está dizendo, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eles eram pecadores, então eles eram servos do pecado. Mas não somente servos do pecado, eles eram servos de um sistema, eles se demonstraram servos de um sistema político. Quem? Os judeus. Olha o verso 33 do capítulo 8. Responderam-lhe, somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? O que eles disseram aqui? Que eles nunca? Eles disseram que nunca serviria a ninguém. Agora eles estão indo contra a sua própria palavra, dizendo, não. Nós somos amigos de César. Como é que você está dizendo que... né? Entendeu? A mentira, a perspicaz, a malícia, indo contra suas próprias palavras, os judeus. Eles estão sendo servos de uma servidão política que eles negam. Eles disseram, nós não estamos presos a ninguém, somos filhos de Abraão, só temos Deus como nosso rei. E os irmãos vão ver isso melhor ainda no final. E eu quero aqui para o verso 13. O verso 13 vai começar a aparecer algumas aplicações para nós já mais para frente. Eu não quero aplicar tão rápido aqui. O verso 13 diz, ouvindo Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litróstotos. Em hebraico, significa Gábata. Então, Pilatos, confrontado com essa pressão, ele capitula. Ou seja, ele irá ceder. Ele irá ceder. Ele vai ceder. Ele cedeu. Irmãos, pensa, qual pecado Cristo tinha? Nenhum. Mas César, Pilatos, ele se vê numa posição a qual ou ele ficaria do lado de alguém inocente, ou ele iria contra a sua própria vida, negaria a si mesmo. E nós sabemos que não é isso que acontece. Então o texto vai dizer no verso 13 que ele sai para fora e senta num local chamado, no grego, Litóstroto, em hebraico, Gábata. Vamos ver o que isso significa. O julgamento deve ser declarado e sobre a acusação original de sedição, revolta contra uma autoridade, né, isso seria sedição. Em conformidade com isso, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz. Algumas traduções já vão trazer assim, né? Ele se senta numa cadeira de juiz. Essa cadeira era colocada num lugar conhecido como um pavimento de pedra. Algumas traduções já trazem assim. Que no grego, esse pavimento de pedra significa literalmente, a palavra é litóstrotos, que significa literalmente pavimento de pedra, chamado Gábata em hebraico ou em aramaico. E a etimologia, eu quero trazer para os irmãos a etimologia dessa palavra aqui, porque
quando os irmãos, eu estava comentando com o Felipe sobre estudar esse texto, essa parte foi muito difícil, porque os teólogos, não digo que eles não conversam entre si, mas eles mesmos têm dificuldade de interpretar o que significa aqui Gabatá. E os irmãos vão ver por quê. A etimologia primeiro da palavra grega, litóstrotos, literalmente significa pavimento de pedra, que vem da palavra litos, pedra, e strotos, coberto. E aqui vem a dificuldade da própria etimologia. Isto é, essa palavra se refere à configuração do local onde Jesus está sendo julgado. Então vamos lá. Quando o texto vai dizer que... Deixa eu procurar aqui. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal. Quando o texto diz que ele sai para fora, ele já não sai mais para fora onde ele estava, naquele momento onde eles estavam falando antes com os judeus. Mas agora ele vai se sentar num local onde tem uma cadeira de juiz, e aqui os irmãos podem ver já que começa de fato a concordância de Pilatos com o julgamento de Cristo, porque até antes ele não tinha se assentado. E teólogos como o Matthew Henry vai dizer que essa cadeira, ela especificamente era uma cadeira a qual os imperadores, ou os governadores, ou os prefeitos da época sentavam-se para autorizar ou capturar algo contra alguém. Então tratava-se de uma cadeira de cunho judicial. Pilatos sentou ali exatamente para poder referir a acusação contra Jesus, para concordar. Os irmãos vão perceber que em nenhum momento o texto bíblico vai dizer que Pilatos vai proferir palavras condenatórias contra Jesus. Porém, o fato dele sentar-se nessa cadeira de juiz, os irmãos já entendem o que está acontecendo. Ele está concordando para evitar que o lado dele seja agredido, né? A evitar que ele se dê mal com Tibério César. Então ele se assenta nesse local, nesse tribunal, e esse local onde ele foi sentar, em grego se refere litóstrotos, como eu já disse aos irmãos, que se refere à configuração do local, que a gente agora vai entender o porquê que o evangelista vai trazer a palavra Gabatá junto. Por que ele traz? Porque Gabatá deriva de uma raiz que significa atrás ou elevação, que se refere não ao tipo de pavimento, mas à elevação do local em questão. E aqui que é difícil, mas que, ao mesmo tempo, não tem tanto problema assim. Porque a questão em si aqui, embora o evangelista ele usa dos versículos para poder dizer que, ou melhor, vamos colocar aqui para os irmãos entenderem, senão eu vou confundir os irmãos. Ele vai escrever sobre o pavimento, tem importância, porque está no texto bíblico, mas ele não quer chamar a atenção exatamente para isso, mas para o que está acontecendo aqui, entende? Ele não quer chamar a atenção, ele não quer que os irmãos se prendam exatamente ao local em si, a um pavimento de pedra. Não é a intenção de João a escrever isso a nós, porque a própria etimologia da palavra, a própria raiz da palavra tem dificuldade para todos os teólogos que estudam isso. Então, a palavra Gabatá significa um local de pedra com elevação, e litóstrotos diz a respeito da configuração do local, que basicamente é a mesma coisa. Ou seja, Pilatos sai para fora no local que tem, o D. Carson vai falar que tem aproximadamente aqui 208 metros de comprimento, segundo os arqueólogos encontraram. Mas também não é certeza. Mas sabemos que é um local de pavimento de pedra a qual ele se sentou. Mas eu não quero que os irmãos se aprendam isso, mas sim a isso que eu vou dizer aqui agora. O fato de Pilatos se sentar na cadeira de juiz era muito mais importante que as pedras da pavimentação. Aqui está o representante pessoal de Roma, que está apresentando sua decisão judicial sobre alguém que é o único Messias, aquele a quem o próprio Pai confiou todo o julgamento escatológico.
Qual é a questão aqui? Aquele que é o juiz escatológico, Cristo, foi levado para fora por um homem miserável como nós. Está sendo sentenciado pelo miserável como nós. Qual é a ironia aqui do texto? O juiz escatológico está sendo julgado por homens miseráveis. É essa a ideia. Simplesmente essa ideia. É simples, mas que nos dá um impacto. Observe isto. Que isto surpreendeu Pilatos de tal modo que ao ouvir aquilo, ou seja, aquela gritaria dos judeus, que ele poderia ser merecedor, que ele não poderia ser merecedor da honra de César, nem ter certeza do favor de César, se ele não condenasse Jesus à morte, que ele então concluiu que era a hora de cuidar de si próprio. E uma aplicação aqui de Matthew Henry que ele vai dizer: aqueles que vinculam sua felicidade aos favores dos homens se tornam presas fáceis das tentações de Satanás. Vou traduzir. Sei que eu falando é difícil, né? Mas o que o Matthew Henry quer dizer aqui nessa aplicação, e que cabe-nos aqui no texto, veja o caráter de Pilatos. O homem a qual, como já foi posto aqui bastante pelo pastor e pelo Fábio também, e o Felipe destacou, ele tinha um caráter duvidoso. Não tinha firmeza no que falava. E veja bem, qual é a primeira aplicação para nós? Esta. Se nós temos um caráter duvidoso, como Pilatos, podemos tomar decisões totalmente influenciadas por Satanás. E aqui está o perigo. Eu estudando esse texto, foi difícil pensar, até nos teólogos assim, que eles poderiam trazer, e até comentei isso com a Brenda, eu falei, a minha oração foi até que, Senhor, que seja sucinto, mas que o Senhor fale àqueles que ainda não te conhecem. Aqueles que ouvem falar de Cristo o tempo todo, mas que ainda está com caráter dúbio. Não negaria a si mesmo e não nega a si mesmo. Entregaria Jesus para ser morto em qualquer momento. E é isso que a gente vê no caráter de Pilatos, irmãos. Pilatos não titubeou quando a acusação voltou contra si. E aqui que nos faz pensar. Nós somos fortes até o ponto que se volta contra nós. Somos cristãos até aqui. Mas se começar a nos ferir, nos machucar muito, ó Jesus, dá não, ó, tchau. Entende? E aqui que deve fazer nós pensarmos. Somos cristãos até que ponto? Porque se, como aconteceu aqui com Pilatos, ou ele libertaria Jesus, negaria a si mesmo, ou ele morreria e Jesus ficaria livre. Eu pensando, com certeza eu seria igualzinho Pilatos, irmãos. Eu fiquei na angústia tão grande, é tão grande mesmo, irmãos. Porque eu pude ver como eu sou igual Pilatos, sem clichê, sem clichê, sem hipocrisia mesmo. É tão deprimente quando nós olhamos para o nosso estado. Porque vemos Cristo sendo pregado o tempo todo.
Vemos Jesus brilhar aos nossos olhos o tempo todo. Mas nós entregaríamos. Nós trocaríamos ele facilmente. É por isso que o verso 14 ele me anima. Por mais que o verso 13 ele me dá um choque quando eu começo a ver o caráter de Pilatos. Mas veja bem, o verso 14 aqui, ou 14, ele vai ter uma mudança radical. Porque quem está sendo iluminado pelo evangelista João aqui é Pilatos e sua fraqueza. Mas veja agora, o evangelista de João é como se ele desse uma pausinha e ele vai falar agora sobre a Páscoa, a preparação da Páscoa. Ele vai falar sobre uma questão de horário. E depois Pilatos vai voltar e vai falar, ó rei de vocês. Vamos ver, verso 14. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Preparação da Páscoa. A data aqui é 14 de Nissan. E nós podemos ver isso, Deus decretando isso, essa data aqui em Êxodo 12. Eu até queria ler para os irmãos, mas vai ficar muito extensivo aqui. Mas os irmãos depois podem, em Êxodo 12, estar ali, Deus cravando essa data. A preparação da Páscoa era numa sexta-feira, ela acontecia numa sexta-feira, quando o cordeiro pascal era sacrificado e assado para ser comido à noite. E veja só, na qualidade de verdadeiro sacrifício da Páscoa, apesar de tudo que está acontecendo com Cristo, e eu sei que isso mexe muito pouco com nós, mas na qualidade do verdadeiro sacrifício da Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, vai morrer exatamente na hora certa. Como Paulo disse em Gálatas, né? Na plenitude dos tempos. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no texto? João ele está narrando sobre o que Pilatos está fazendo com Cristo, Pilatos não negando a si mesmo, óbvio que não, ele era um ímpio, entregando Jesus Cristo, a revolta dos judeus, e daqui a pouco o evangelista vai falar assim, então, sabe o que está acontecendo aí nesse exato momento? É para nos dar luz e alegria. Apesar disso, olha o que está acontecendo. Jesus Cristo, isso não é nada mais, nada menos do que a preparação da Páscoa. Jesus Cristo, ele está no local certo, na hora certa, sendo condenado na hora certa, sendo rejeitado na hora certa e sendo preparado para a Páscoa. E veja só que até o horário é interessante, por conta dessa questão da quase a hora sexta, que seria 12 horas ou meio-dia, quando os cordeiros pascais eram entregados para serem preparados para o sacrifício. E a fala de Pilatos, eis aqui o vosso rei. Pilatos sabe que não há como escapar da armadilha política que foi preparado para ele. Mas ele irrita os seus oponentes mais uma vez, quando ele diz, eis aí o vosso rei. Sem um traço de remorso pela vergonha e pela zombaria que ele e seus oponentes estão causando a Jesus, ele zombeteiramente aclama Jesus como acontece em sua coroação. Eis o rei de vocês. Pilatos, irmãos, não é tolo. Ele está perfeitamente consciente de que a fidelidade ostensiva das autoridades judaicas a César, que nós vemos no verso 12, não é mais do que uma hipocrisia política demonstrada apenas para assegurar que ele condenará Jesus à cruz. Com essa aclamação de Jesus, ele simultaneamente joga com amarga ironia a acusação espúria de sedição e zomba da posição de vassalos dele por dizer que um prisioneiro ensanguentado como Jesus e desamparado é o único rei que eles poderiam ter. Mas, novamente, o evangelista vê ainda uma ironia mais profunda do que essa. Pilatos, como Caifás, que nós vemos isso em
do capítulo 11, versículo 49 e 52, falou mais do que sabia. O rei dos judeus, que há muito tempo era esperado, estava diante deles, e eles não o reconheceram. Vamos ver o que acontece no verso 14? Ele era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Irmãos, estava ali o rei esperado deles, mas eles não reconheceram como rei. Estava ali o próprio Cristo. Nem Pilatos entendeu, nem os judeus entendeu. E a grande aplicação que nós vamos ter é agora no final. No verso 15 vai dizer: mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. A tática de Pilatos simplesmente enfureceu a multidão. Isso é visto na gritaria da multidão dizendo, mata-o, mata-o, crucifica-o. Com preocupação zombeteira e mais sarcasmo, Pilatos pergunta, devo crucificar o rei de vocês? Ele, desse modo, leva os sacerdotes principais à sua própria blasfêmia. Não temos rei, senão César. As escrituras hebraicas repetidamente insistem que o único rei verdadeiro de Israel é o próprio Deus. Podemos ver isso em Juízes, no capítulo 8, no versículo 23. Os reis davídicos são legítimos, pelo menos em teoria, só porque eles são monarcas vassalos do Senhor e unidos a ele pela aliança. Por insistir com veemência que eles não têm rei, senão César, eles estão não só rejeitando as declarações messiânicas de Jesus, mas também estão abandonando a esperança messiânica de Israel como uma questão de princípio, rejeitando qualquer pretendente com a afirmação, não temos rei, senão César. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quando os judeus dizem assim, ó, não tem nenhum rei, senão César, eles estão pondo ponto final em qualquer tipo de rei que poderia vir para salvá-los. César era da descendência davídica? Se César agora era o rei deles, eles estão anulando o quê? A teocracia. Eles estão anulando a monarquia. Como a partir de Davi os reis vieram, como vassalos subordinados do próprio Deus, eles estão pondo ponto final na própria esperança deles, ao não reconhecer Jesus como rei. E finalmente rejeitando o reinado do próprio Senhor. Seu repúdio de Jesus, em nome da pretensa lealdade ao imperador, acarretava seu repúdio à promessa do reino de Deus, com a qual o dom do Messias está inseparavelmente ligada na fé judaica, e a vocação de Israel de ser seu herdeiro, seu instrumento e seu proclamador para as nações. Veja só o que os judeus estão anulando aqui. Eles estão descartando a vocação que eles tinham de ser herdeiros do Messias, de ser instrumentos do Messias e, através deles, virem o proclamador nas nações, o Messias. Essa é a evidência máxima em apoio ao pronunciamento do prólogo. Lembra o que está escrito lá no prólogo? Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Da terrível cegueira retratada no capítulo 12, no verso 37. Mesmo assim, por toda essa série degenerada de diálogos entre Pilatos e judeus, as autoridades judaicas é que estão sempre em foco. Algumas vezes explicitamente, os chefes e os sacerdotes e os guardas, e como aqui, no verso 15,
os chefes dos sacerdotes e outras vezes implicitamente e ocultamente. E veja só, isto é parte da mais importante apologética do cristianismo. Por quê? Agora os irmãos vão entender por que João escreveu isso daqui. Parece algo vago, mas não é. Com certeza não é. Especialmente na evangelização dos judeus, isso daqui é muito importante. Cristãos, tanto judeus quanto gentios, tinham de explicar aos judeus como aconteceu que tanto judeus, e especialmente a liderança judaica, não aceitaram Jesus e como esse entendimento apoia a declaração cristã de ser um verdadeiro locus, lugar, posição local do povo de Deus. Escrevendo como judeu para outros judeus, João está preocupado, do início ao fim, em apresentar a condenação de Jesus, o verdadeiro rei de Israel, como a grande traição da nação por sua própria liderança. E como diz um teólogo em seu comentário, seria difícil encontrar evidência mais terrível de depravação ao que uma religião pode levar um homem. Irmãos, rápido e sucinto. Só quero falar uma aplicação final aqui. Nós viemos ouvindo as pregações que estão sendo ditas. O que os judeus estão fazendo com Jesus? E o que eles fizeram aqui com Jesus? Mata, o crucifica. Não queriam Jesus de nenhuma forma. Isso aqui é só prova que uma religião vazia não leva o homem a Cristo. Olha o que uma religião vazia, olha o nível de depravação que uma religião vazia pode levar o homem. Vir à igreja sem Cristo vai te levar a isso. Praticar todos os atos piedosos que alguém pode praticar sem Cristo, com certeza vai te levar a isso. Porque é exatamente o que está acontecendo, irmãos. Nós estamos falando da nação escolhida por Deus. Nós estamos falando do povo que foi separado por Deus para receber esse Messias, a qual eles não quiseram receber. E quantas vezes nós estamos ouvindo desse Messias, ouvindo, e nossos ouvidos se fecham, e nós dizemos, não. Se o seu coração está assim, se arrependa. Se arrependa. Cristo está aqui, exposto a homens religiosos, que ao invés de dobrarem-se diante dele, manda matá-lo. Irmãos, eu acho que alguns teólogos eles não exageram quando eles dizem que no inferno os ímpios eles estarão quase que com a chave das mãos do inferno trancada para que Cristo não entre lá e os tire de lá. Eles amam isso. Eles não querem a Cristo. Do que adianta? Do que adianta nós termos uma boa religião se Cristo não é o centro dela? Eu sei que essas aplicações podem parecer um tanto quanto duras, um tanto quanto vazias, um tanto quanto, sei lá, eu já ouvi isso. Mas preste atenção, irmãos. Esse povo aqui era o povo que esperava o Messias. E nós? Nós estamos aí, esperando a segunda volta de Cristo. Será que quando Cristo retornar à igreja, vamos ser como eles, dizer assim, não volte, não é você.
que não sejamos assim. Que Cristo, em sua graça, nos alcance. E que nós, de fato, tenhamos isso. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é tudo. Amém? Glórias ao nosso Deus, irmãos. Que venhamos a revisitar os nossos sentimentos e principalmente a nossa contemplação e certeza quanto aos fatos bíblicos sobre Cristo. Cristo estar exposto, como está aqui no texto, e está perante nós, na Bíblia, nos púlpitos das igrejas, daquelas que são fiéis, e sermos meros ouvintes, e colocarmos nossos interesses, como César, aqui que foi colocado como uma premissa maior, e Pilatos tremeu, porque ele tinha esse orgulho, né, de ser um governador. Certamente negligenciou Cristo e colocou seus interesses em primeiro lugar. Quantos de nós agiríamos como Pilatos? Quantos de nós somos como Pilatos? Quantos de nós pensamos que antes Cristo do que eu? Isso não é negar a si mesmo. Isso não é cristianismo. Cristianismo verdadeiro, você abre mão de quem você é, como a devocional de hoje de manhã. Pois sou de Cristo. Se todos permanecerem com os braços cruzados e você apenas trabalhando, trabalhe, pois você é de Cristo. Continue. Que ele cresça, como diz João Batista, e eu diminua. Que venhamos a refletir sobre isso. Estamos chegando ao ápice da crucificação. Semana que vem, Cristo já será encaminhado para o Monte da Caveira. E assim, se Deus permitir, pregaremos aqui semana que vem.